Começa agora o podcast Massas. Editorial do Jornal Massas número 648, 3 de outubro de 2021. Novos sintomas da crise mundial e seus reflexos no Brasil. O mês que se encerra foi tomado por grandes e concentrados acontecimentos internacionais. Os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão e anunciaram o acordo militar com a Inglaterra e a Austrália. O Japão revelou um acordo militar com o Vietnã. A China passou a ocupar um espaço no Afeganistão e procura uma aproximação com a Rússia e o Irã. O aumento da militarização do Mar do Sul da China, agora reforçado com submarinos nucleares adquiridos pela Austrália, lembra movimentos de pré-guerra. Nesse mesmo espaço de tempo, a incorporadora chinesa Evergrande reconheceu a incapacidade de pagar 83,5 milhões de dólares de uma dívida de 300 bilhões. Chegou-se a comparar a falência da Evergrande com a do banco de investimento norte-americano Lehman Brothers em setembro de 2008. À sombra da retomada da recessão de 2009, que levou a uma ampla quebradeira e, portanto, a destruição maciça de forças produtivas por toda parte, ainda não foi dissolvida. Sabe-se que o alto crescimento em boa parte artificial da economia chinesa chegou ao seu limite. Estima-se que os negócios da Evergrande ocupam uma significativa parcela do PIB da China, cerca de 30%. Depois da retração mundial em 2020, causada pelo impacto da pandemia, a recuperação em 2021, incentivada por trilhões de dólares injetados pelas potências, sendo 1,9 trilhão somente dos Estados Unidos, se mostrou muito aquém da necessidade de desbloquear as forças produtivas. Tudo indica que a crise da Evergrande muito pesará no crescimento mundial do ano que vem. Se o socorro do Estado chinês não adiar a quebradeira interna, a situação dos países exportadores de matérias-primas e de outras commodities poderá piorar sensivelmente. O Brasil sofreu uma queda de 4,1% no ano passado, e as previsões otimistas para o presente ano ficaram nebulosas, mas tudo indica ser correta a estimativa de baixo crescimento e estagnação nos próximos anos. Uma redução na exportação de minerais e produtos do agronegócio agravará o bloqueio das forças produtivas internas, que há décadas se movimenta nos marcos do baixo crescimento, recessão e estagnação. O peso da dívida pública parasitária condiciona o orçamento do país a tal ponto que qualquer que seja o governo não consegue alterar o curso catastrófico da economia. Assistimos à derrocada de Dilma Rousseff no seu segundo mandato, a de Temer e agora a de Bolsonaro. As contrarreformas trabalhista, previdenciária e agora em andamento a administrativa vêm protegendo os lucros dos capitalistas e o pagamento pontual da gigantesca carga de juros aos credores, mas não tem servido para impulsionar as forças produtivas como um todo. A pandemia não fez senão agravar as tendências recessivas e de estagnação econômica. O país se aproxima de 600 mil mortes, com uma média atual de 600 vidas que se perdem diariamente. A burguesia e os seus governantes se mostraram e se mostram incapazes de conter a contaminação. Evidenciaram que os interesses econômicos estão acima das ações efetivas de combate à pandemia. A imensa maioria das vítimas é de pobres e miseráveis. Muito se tem falado e lamentado diante da escalada do desemprego, subemprego, miserabilidade e fome. Mas os exploradores nada podem fazer, uma vez que é próprio de sua natureza de classe agir sempre em proteção de seus interesses econômico-financeiros. As privatizações caminharam, mas o valor obtido se dissolveu no orçamento voltado à sustentação da dívida pública. A entrega das estatais lucrativas é parte do mesmo parasitismo que sangra o Tesouro Nacional por meio de juros pagos religiosamente aos credores da dívida pública. Milhares de fábricas e negócios se fecharam. O mais fulgurante espetáculo foi dado pelas multinacionais Ford e LG. Forças produtivas foram destruídas a olhos vistos. Assim,
a burguesia liquidou em pouco tempo milhões de postos de trabalho. Acompanhe esse desastre social a volta da inflação e o aumento do custo de vida. Bolsonaro e seus críticos discutem a causa e os responsáveis pela explosão inflacionária. Enquanto isso, milhares de famílias são despejadas de suas casas, milhões vivem de migalhas assistenciais e outros milhões de jovens não estudam e nem trabalham. No dia 2 de outubro, ocorrerá a 5ª manifestação do Fora Bolsonaro. As direções sindicais e políticas responderão a todas as contradições do capitalismo em decomposição? Com certeza não. Continuarão empenhadas na preparação da disputa eleitoral de 2022, que inclui uma possível solução institucional de afastamento de Bolsonaro por meio do impeachment. Continuarão resmungando sobre os infortúnios dos miseráveis e famintos, e na prática continuarão negando-se a organizar a luta pelos empregos, salários e direitos trabalhistas. Cabe à vanguarda com consciência de classe defender o programa próprio dos explorados e indicar com a estratégia do proletariado o caminho da revolução social. Cabe explicar exaustivamente aos explorados e à juventude que o reformismo falsifica a realidade econômica e social ao ocultar que o capitalismo da época imperialista é de desintegração, de barbárie crescente, de guerras, revoluções e contra-revoluções. Cabe empenhar-se de corpo e alma na construção do Partido Marxista-Leninista Trotskista e reconstrução do Partido Mundial da Revolução Socialista, a Quarta Internacional. Esse podcast é apresentado pelo Partido Operário Revolucionário, membro do Comitê de Enlace pela Reconstrução da Quarta Internacional. Para mais informações, acesse formassas.org.